Olá, boa noite. Meu nome é Denise Marinho e eu trabalho como oficial de comunicação no escritório da Organização Internacional do Trabalho, OIT, no Brasil. Eu quero começar fazendo a minha autodescrição física. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, na altura dos ombros, olhos castanhos. Eu estou usando um óculos de aro azul. Eu estou sentada no meu ambiente de teletrabalho na minha casa e no fundo existe um painel virtual de fundo azul com a logo da OIT plotada em branco, escrita em inglês, espanhol, francês e português. Dito isso, em nome da OIT e do Somos Diversidade, eu dou as boas-vindas a todas as pessoas que estão participando do webinário Diversidade Aprendiz, construindo caminhos para uma inclusão real de diversidade da base ao topo no DNA da sua empresa. O objetivo do evento virtual é apresentar a iniciativa Diversidade Aprendiz, Aprendizados para um Futuro Inclusivo, promovida pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Somos Diversidade. E também o nosso objetivo aqui hoje é apresentar e compartilhar dicas e caminhos para a construção de uma cultura organizacional mais inclusiva nas empresas. Eu quero aproveitar a ocasião também para agradecer o apoio da Revista Exame, do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, da Íntegra Diversidade, da Transempregos, da Human Rights Content e sua equipe, e do nosso intérprete de Libras, Adriano. Bom, do que trata o projeto? A iniciativa, ela visa realizar uma pesquisa inédita com empresas de diferentes portes e ramos de atividades para a elaboração de um mapeamento das demandas que são fundamentais para a promoção da diversidade e a inclusão nos processos de contratação nas empresas. A partir desse levantamento, os dados apurados serão utilizados para a elaboração de cursos de capacitação em parceria com instituições e empresas, exatamente com a finalidade de promover uma equiparação entre os currículos, e a real demanda do mercado. E qual é a população-alvo do projeto? A população-alvo ela é composta por pessoas, por grupos populacionais que usualmente são objetos de preconceitos e discriminações diversas. E aí, ou seja, eu estou falando de pessoas com deficiências, pessoas imigrantes, refugiadas, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, com foco em pessoas transgêneras, pessoas com mais de 50 anos, pessoas que passaram por cerceamento de liberdade e pessoas em situação de vulnerabilidade. Dito isso, a nossa conversa hoje ela vai ser dividida em 3 blocos dinâmicos. No primeiro, a gente vai debater a importância de se levar a diversidade de fato para as empresas, citando alguns números de pesquisas internacionais. No segundo, nós vamos conversar sobre como é feita a entrada nas vagas iniciais nas empresas e por quê? Porque é tão difícil termos ações inclusivas em cargos de liderança. No terceiro e último bloco, nós vamos ter uma sessão de perguntas e de respostas com os participantes, as participantes da nossa conversa hoje aqui, e eu peço a vocês que nos assistem que já vão pensando, compartilhando as suas perguntas no nosso chat. Então, agora eu quero convidar as participantes do a nossa querida Maite Schneider, que é coordenadora do Somos Diversidade e embaixadora da Rede Mulher Empreendedora. Boa noite, Maite. Noite, chegou o dia, que alegria estar aqui, um prazer estar aqui. Eu já vou aproveitar e também me audiodescrever. Parabéns pela iniciativa. Denise, você está muito linda. Eu estou roupa para Denise assim, na altura. Enfim, um prazer para todo mundo que está aqui nesse momento tão especial dessa revolução. Eu sou uma mulher que estou loira, mas eu já fui todas as cores. Estou loira há 2 anos e pouquinho. Meu cabelo é um pouco para baixo da nuca. Eu estou usando um brinco meio azul. Eu tenho olhos claros. Estou com uma
com um vestido que vai de alça a alça, com decote em V, e atrás de mim vocês estão vendo o meu quarto, ou seja, o lugar mais importante do mundo para esse momento mais importante do mundo. Então, prazer estar aqui com vocês, Dê. Obrigada, Maitê. Bom, agora eu chamo a minha querida colega Thaís Dumê Faria, que é oficial técnica em Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho para a América Latina e Caribe, na OIT. Thaís, já peço que você faça a sua autodescrição, por favor. Muito obrigada, boa noite, Denise, Maitê, é um prazer imenso estar perto de vocês aqui nesse evento virtual. Bom, a Thaís está numa localidade que a internet está um pouquinho desafiadora, então ela vai estar indo e voltando. Mas, de qualquer maneira, quando ela voltar, estaremos aqui para recebê-la. E também participa da nossa live a Ana Lúcia Stump Gonçalves, que é procuradora do trabalho do Ministério Público do Trabalho. Ana Lúcia, eu peço que você faça também a sua autodescrição. Eu entendo que você já está plugada conosco aqui. Obrigada pelo convite. Eu sou procuradora do trabalho no Rio Grande do Sul, mas ocupo a vice-coordenação nacional da nossa coordenadoria que trata da promoção da igualdade. Eu sou uma mulher branca, de cabelos lisos, castanhos, longos, uso óculos, estou usando uma blusa da cor vinho e estou num ambiente de escritório com uma estante de livros atrás de mim. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada, Ana Lúcia. Bom, então eu já vou começar perguntando a Maitê. Maitê, o relatório Diversity Matters, Diversidade Importa, de 2020, da consultoria McKinsey, revela que as empresas que se comprometem a diversificar seus quadros de funcionários e funcionárias obtêm resultados bem acima da média nacional do seu setor, seja em diversidade de gênero, com desempenho de até 15% superior, ou na questão de raça, quando a diversidade se dá na questão de raça, com um desempenho 35% superior. Isso para a gente citar apenas 2 exemplos, porque a literatura é farta de análise sobre diversidade nas empresas. Então, de acordo com a consultoria, tal relação se deve à maior capacidade que essas empresas têm de, primeiro, atrair melhores talentos, depois, possuírem maior foco no cliente, maior satisfação dos seus funcionários, funcionárias e funcionários, e também uma melhor tomada de decisão. Dito isso, se uma empresa mais diversa significa, isso está comprovado pelas pesquisas, um potencial de resultado acima da média e causa um evidente impacto social, eu te pergunto, na verdade, eu faço 2 perguntas na sequência. Por que iniciativas desse tipo ainda não se disseminaram amplamente no mercado e por que a diversidade de fato, ainda não é uma realidade na maior parte das empresas? Pergunta de $1 milhão, Denise. Mas você esqueci de falar, você tem 5 minutos para nos brindar com seus conhecimentos. Vamos lá. De $5 milhões, e são muitas as razões, né? Não são poucas as razões que levam para que a gente tenha esses gaps, né? Que não é só esses gargalos, e que a gente não consiga diminuir as fronteiras que existem nesses abismos, né? De desigualdades, infelizmente, que existem, não só no Brasil, no mundo todo. Aqui a gente está focando no Brasil, mas você pode levar a enésima potência, porque, infelizmente, a questão de diversidade e inclusão ainda falta muito a ser feito, inclusive em países de primeiro mundo, né? Mas eu vou dividir em 3 blocos para você, né, minha amiga? A primeira razão é porque ter uma empresa diversificada é algo que não ocorre de maneira orgânica, né? As empresas acreditam que de maneira orgânica isso vai acontecer e não acontece, né? Esse mesmo relatório da McKinsey que foi feito mostra que na maior parte dos países pesquisados, aí mais de 90% das empresas, elas possuem uma liderança que não reflete a composição demográfica do mercado de trabalho ou nem da população existente no país, né? Então a gente não vê um raio-x na liderança igual o raio-x que a gente é enquanto sociedade, enquanto pluralidade, enquanto
quanto diversidade. É por isso que é tão importante o exercício de ações afirmativas. E aí eu entro no segundo ponto, né, que as empresas ainda acham hoje em dia que o único caminho para a gente ampliar aí esses filtros com mais diversidade, esses filtros de inclusão dentro dos processos de seleção e recrutamento, seriam simplesmente através da contratação, né? A contratação é um dos caminhos que a gente pode fazer para que, de fato, seja colocada aí mais diversidade, e a gente coloque esse raio-x real da sociedade dentro da constituição organizacional de todas as empresas, de todos os ramos e de todos os setores, né? Mas a gente tem nesse segundo ponto algo muito importante que tem que ser lembrado, é que realmente, se você ficar só na contratação e não preparar o ambiente, é muito difícil de você conseguir mudar na prática e ver, de fato, essa diversidade acontecendo, né? Até porque, logicamente, diversidade e inclusão é uma coisa que leva tempo, leva esforço, demanda continuidade e uma liderança que esteja alinhada com esse valor. Quando isso não acontece, porque senão você coloca a diversidade e você, se não tiver um ambiente inclusivo, você mata essa diversidade lá dentro. E o terceiro ponto, assim, dentre esses muitos que eu poderia ficar aqui, mas como você já me deu 5 minutos, eu acho importante a gente trazer esse ponto. Um terceiro ponto mega importante de tudo isso é que as empresas, muitas vezes, têm medo de tipo, será que eu posso fazer as tais ações afirmativas? Será que ações afirmativas são bem-vindas? E esse é um terror que normalmente as empresas têm, né? Aconteceu recentemente aí no caso de processos de trainee exclusivo para pessoas negras e várias outras situações que a gente tenta fazer para a gente tentar quebrar essas réguas que não estão certas dentro desses processos seletivos. E, logicamente, que é, né? O STF, aí eu trago um ponto bem tranquilo para todo mundo que tem esse medinho, o STF aí já analisou essa questão em diversas oportunidades e a posição do STF é sempre unânime para dizer que o que tem que valer realmente é o princípio da igualdade, né? Que a gente tem que tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Então, a ação afirmativa é super bem-vinda, não é discriminatória, inclusive é estimulada pelo Estado. Então, acho que tirando esses 3 terrores, viu, Dê, a gente conseguiria uma abertura para que realmente a gente tivesse muito mais velocidade, ações assertivas e afirmativas mais concretas em prol deste mundo com mais equidade, mais justiça social, que é o que a gente gostaria, né, minha amiga? Maitê, você tocou num ponto muito importante, preparar o ambiente, preparar as pessoas, e só se prepara o ambiente as pessoas com informações e informações de fontes fidedignas, né? Então, obrigada, Maitê. Eu pergunto agora a Thaís, ainda citando o estudo em questão, Thaís, na América Latina, na região da América Latina e Caribe, as empresas com equipes executivas diversificadas em termos de gênero, elas têm 14% mais probabilidade de superar a performance de seus pares na indústria em que estão inseridas, né? No ramo em que estão inseridas. Por outro lado, apenas 11% dos executivos de empresas latino-americanas são mulheres. E mais da metade de todas as empresas da região não têm mulheres em suas equipes executivas. Thaís, eu queria saber a sua opinião, quais as maiores dificuldades para mudar este quadro e o que podemos fazer, de fato, de concreto, para ultrapassar, vencer esses obstáculos, esses desafios. Bom, boa noite, Denise. Boa noite, minha querida Maitê, Ana. Eu vou usar rápido esses 5 minutos, então também vou me autodescrever. Eu sou uma mulher de cor parda, estou com cabelo solto, castanho, e estou vestindo uma blusa cinza de manga comprida, e o fundo tem uma imagem desfocada de algumas plantas verdes. Bom, essa pergunta também é de $1 milhão, porque é um histórico. Na verdade, é importante a gente saber que a realidade que a gente tem hoje é fruto de uma história de construção social que nós tivemos no nosso país e em muitos outros países, mas estamos falando aqui do Brasil. Então, toda essa construção social de divisão de papéis, de divisão sexual do trabalho, ela é muito forte no presente, ela traz consequências muito grandes. Então, uma das coisas que talvez seja o complemento de todos os temas quando a gente fala de inclusão, primeiro, é importante que essas pesquisas sejam muito bem divulgadas. Por isso que é tão importante um projeto como esse, porque também é importante que a grande parte, a população inteira saiba que a
diversidade é uma vantagem para os negócios, é uma vantagem para a economia. Então, esse é o primeiro ponto, aumentar o conhecimento para que, a partir do conhecimento, a gente comece a traçar um caminho de desconstrução desses estereótipos. Eu sempre falo que você não consegue desconstruir nada se você não compreende de onde aquela coisa vem. Então, é importante saber que ela vem de uma construção social de divisão, de preconceito, de estereótipos, e que quebrar esse preconceito dá como consequência o bem-estar individual, familiar e um crescimento econômico mais sustentável para as empresas e para o mercado de trabalho de maneira geral. Um outro ponto muito importante com relação nesse tema que você me perguntou, que é gênero especificamente, a gente precisa também trabalhar com os papéis sociais, que às vezes dificultam as mulheres de entrar e permanecer no mercado de trabalho, principalmente nos postos chamados de postos de chefia, que são aqueles estereótipos da gente não ter uma boa política de divisão sexual do trabalho, de divisão de trabalho e família, de sempre as tarefas mais domésticas do âmbito privado, estarem sempre a cargo das mulheres. Eu sempre digo que eu já vi vários homens dizendo, bom, eu vou constituir uma família, então eu vou tentar trabalhar mais. E eu vejo as mulheres dizerem, eu vou constituir uma família, então eu vou tentar trabalhar menos para ter mais tempo para a família. Então, a partir daí, você já vê o tempo de trabalho, o tempo de dedicação da sua carreira. Por outro lado, a gente tem o que chama de teto de vidro, né, que sempre fala teto e parede de vidro. Isso significa que dentro de um ambiente de trabalho, ainda que você tenha condições iguais de trabalho, no sentido de que tem toda a diversidade das pessoas ali trabalhando, quando chega no determinado momento de subida, aquelas mesmas pessoas, que são as pessoas consideradas historicamente, né, e que foram mais privilegiadas por isso, porque tem todo o contexto histórico que faz com que o homem cis, branco, hétero, seja considerado mais capaz de gerar conhecimento de produtividade, o que é obviamente uma falácia. Então, isso impede com que as mulheres e que toda a diversidade que a gente está falando, que não se encaixa nesse padrão, que é um padrão muito limitador, tenha dificuldade de ascender no mercado de trabalho. Então, essas barreiras invisíveis, que são muito visíveis e que impactam fortemente a vida das pessoas. Então, é importante falar sobre o tema, falar dos dados e falar sobre os temas do ambiente de trabalho e do ambiente familiar, no ambiente interno de cada um, para a gente compreender as dificuldades que existem no mercado de trabalho e traçar estratégias de superar. Perfeito, Thaís. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão dos papéis, né? E a questão do gênero nos papéis, e da economia de cuidados. Isso ficou muito latente, está muito latente desde o início da pandemia. Eu cito até um estudo da OIT que foi divulgado no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que fala exatamente que a pandemia, que 13 milhões de mulheres viram seus empregos desaparecerem durante a pandemia na América Latina e Caribe. E um dos motivos foi exatamente isso, né? A chamada dupla, tripla jornada, de ter que se cercados a fazeres de cuidados, não só domésticos, mas cuidados, de repente, de uma pessoa enferma na família, de uma pessoa idosa, a questão também da educação das crianças, porque as escolas fecharam. Então, isso atinge todas as mulheres de distintas classes, mas muito mais as mulheres vulneráveis em situação de trabalho informal, porque essa pessoa não tem, na maioria das vezes, isso ficou muito claro durante a pandemia, condições de fazer o auto-isolamento e fazer o teletrabalho, né? Então, seguindo, eu gostaria de fazer uma pergunta agora à Ana Lúcia, com relação a um levantamento feito pelo INSPER, também do ano passado, de 2020, mostrou que homens brancos com ensino superior têm salário médio 159%, repito, 159% maior do que as mulheres negras. Existe um abismo claro, ainda maior, quando tratamos do tema da interseccionalidade no que tange à inclusão dos mais variados grupos, que é exatamente o foco dessa iniciativa. Ana Lúcia, de que forma, na sua opinião, a educação em direitos humanos pode ser uma aliada das políticas públicas e organizacionais de inclusão e de diversidade?
Pois acho que fica muito evidente, né, que não bastam as ações afirmativas, né? A gente precisa desse ambiente que permita esse crescimento e que permita que a pessoa consiga ter a oportunidade, né? E acho que realmente a melhor forma da gente garantir isso é com essa educação, e inclusive, assim, não só em termos de gerenciais, assim, né, para as pessoas que vão ocupar os cargos de gestão, mas em termos gerais, acho que de modificação de cultura mesmo, né, em diversas carreiras, e nas carreiras jurídicas também, né, porque se você não tiver esse olhar, eventualmente um problema que ocorra, né, que se apresente numa relação de trabalho e chegue até o judiciário para ser analisado, ele também precisa, né, o julgador ter essa cultura, essa sensibilização em relação a esse tema. Perfeito, Ana Lúcia, muito obrigada. Bom, eu peço agora que a Maitê e a Thaís fiquem comigo, e agradeço a participação da Ana Lúcia. Você é sempre bem-vinda nos nossos fóruns de debate, conversa e compartilhamento de conhecimentos, porque conhecimento é sempre no plural. E agora eu convido a Thaís e a Maitê a permanecerem comigo, que a gente vai passar por nosso segundo bloco. Agora, nós vamos de conversas a Ana Maura Tomesani, cientista social da empresa de pesquisa Praxis, Informação e Estratégia, e ela que ajudou a preparar o formulário da pesquisa que vai fazer um mapeamento do projeto. Boa noite, Ana Maura. Peço que você faça a sua autodescrição, por favor. Boa noite a todos e a todas. Eu estou vestida com uma camiseta branca, um chale vermelho, eu sou branca, tenho olhos claros, cabelos castanho claro, na altura do ombro também, tipo Chanel, e eu tenho atrás de mim uma estante com livros e alguns quadros. Aqui é um ambiente de escritório. Obrigado, Ana. Eu também convido a Luísa Lozada, advogada e pesquisadora na área de proteção de dados pessoais. Ela vai nos brindar informações incríveis. Luísa, por favor, faça a sua autodescrição, por gentileza. Olá, boa noite, gente. Eu sou Luísa, minha autodescrição, sou morena, tenho cabelo um pouquinho acima do ombro, olhos castanhos, sou branca e estou usando uma camisa colorida. Perfeito, Luísa. Bom, nesse bloco nós vamos falar um pouco sobre o processo de admissão nas vagas iniciais nas empresas e por quê? Porque é tão difícil promover ações de fato inclusivas em cargos de liderança. Em seguida, nós vamos conhecer mais a fundo a iniciativa Diversidade Aprendiz, Aprendizados para um Futuro Inclusivo. Essa iniciativa que, como eu disse anteriormente, para quem esteja chegando agora, está fazendo um mapeamento inédito que vai ser realizado em conjunto com empresas de diferentes portes e setores para identificar dificuldades, barreiras de entrada, oportunidades e demandas necessárias para uma promoção, de fato, plural da diversidade e inclusão nos processos seletivos de contratação e também nas políticas internas de permanência e ascensão no local de trabalho. Então, eu começo perguntando, na verdade, eu vou fazer um combo de perguntas e nessa rodada as perguntas são para Maitê e para Thaís. Bom, eu quero sentir a afinação de vocês, né? É o seguinte, novamente, por que é tão difícil promover ações afirmativas e inclusivas em cargos de liderança no mundo corporativo? Quais são os gargalos e também as oportunidades, porque o mundo também é feito de desafios e oportunidades, e se vocês têm dicas que poderiam compartilhar conosco sobre como tornar o mundo do trabalho mais equitativo. Eu começo pela Maitê. Sempre, né? Sempre. Você me dá as difíceis tarefas, sempre, né? Já entendi
entendi como é que funciona aqui, mas... Não, mas a Thaís também vai ter chance de responder essa pergunta maravilhosa. Essas perguntas. Vamos lá. Eu acho que é um caminho de desafios, né? Eu acho que a gente saber, como a Thaís colocou aqui logo no começo, a gente saber realmente quais são esses gargalos, a gente ter uma ideia de quais são esses gargalos, né? Hoje em dia, nos dias atuais, eu que trabalho com um número gigante de empresas, enfim, né, e passando por esses vários formatos e tamanhos que você falou, né, Dê? As principais portas de entrada hoje em dia são os programas de jovem aprendiz, os programas de estagiário, os programas de trainee dentro das empresas, né? E, infelizmente, muito dessas pessoas que passam por esses programas são pouco efetivadas ainda dentro das empresas, né? É a maior porta de entrada para a gente conseguir ampliar essas diversidades, ampliar os filtros de seleção e recrutamento, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas acabam não ficando lá dentro dessas empresas, né? Por isso que é tão importante, acho que foi até você que comentou aqui no começo, né, de que mais do que se atrair essa diversidade, criar ambientes verdadeiramente inclusivos e potentes, a gente tem que criar esses espaços para reter esses talentos. E aí é investir realmente nesses talentos para que, logicamente, eles comecem a fazer uma carreira, pensem em plano de carreira lá dentro. Infelizmente, você não vai conseguir atingir situações e graus de C-levels e graus de alta gestão, alta liderança, se você não fizer esse trabalho de casa. As empresas têm que saber que elas são corresponsáveis para que essa mudança se concretize. Organicamente, como eu falei aqui no começo, isso não vai acontecer. Não existe um pozinho mágico de pirlim-pim-pim que a gente joga e tipo, agora está tudo bem. Esse pozinho, se é que existe, se chama tua vontade, tua corresponsabilidade. Você, enquanto um agente micro, para transformar uma macro, né? Então, acho que a primeira parte é essa conscientização, e acho que um outro caminho que a gente tem que ver também é que o mercado ainda está muito achando que tem que manter as mesmas réguas, né? E eu falo que não é sobre baixar as réguas. Quando eles falam de diversidade e inclusão, muitas pessoas no mercado, muitas empresas, muitas lideranças, elas pensam assim, agora se eu vou ter que contratar diversidade, eu vou ter que baixar as minhas réguas. E não é sobre baixar as réguas. O que a gente é que se mudem essas réguas, que se criem novas regras, novos regramentos, para que a gente possa fazer esse lugar realmente mais potente para todo mundo, né? Um mundo melhor para mim só pode ser verdadeiramente bom se tiver bom para as pessoas à nossa volta, né? A gente sabe onde estão os gaps, né? O gap é por desigualdade social, é por desigualdade econômica. A gente sabe que tem algumas pessoas trans, a gente sabe que tem algumas pessoas com deficiência, algumas pessoas migrantes que conseguiram, através desses ótimos programas de política afirmativa das empresas, furarem esses gaps e esses gargalos, mas a grande maioria não consegue. É por isso que a gente tem que saber onde de fato eles acontecem, por que acontecem, e a partir disso dizer, ok, empresa, se você quer, o que você precisa nessas vagas iniciais em termos de competências, tanto em hard skills quanto em soft skills, para que a gente construa essa pessoa, para que você não tenha mais a desculpa, tipo, eu queria tanto, mas a pessoa não sabe Excel, eu queria tanto, mas a pessoa não sabe digitar, a pessoa não... Não, eu quero saber o que vocês querem de fato na tua empresa, para que a partir dessa pesquisa a gente capacite essas pessoas para tentar diminuir esse caminho de desigualdade e fazer essa ponte, enquanto a gente não tem uma educação, que é um dos grandes caminhos da mudança, mas a gente sabe que educação mais igualitária vai demorar ainda muito mais tempo para chegar, né? Eu espero que chegue mais rápido, que eu esteja errada sobre isso, mas, infelizmente, né, como depende de vontade política, depende de uma série de coisas, a gente ainda tem tudo muito desigual e muito desnivelado. Então, acho que esses são bons caminhos para já dar uma cutucadinha aí, viu, Dê? Obrigada, Maitê. Thaís, eu te faço a mesma pergunta, e aí eu peço que você traga o seu embasamento até da experiência que você tem latino-americana, da experiência da OIT, com relação a isso, porque é tão difícil ainda promover ações inclusivas em cargos de liderança, quais são os gargalos, as oportunidades. Isso é um movimento, muita gente acha que é a onda da vez, não é uma onda da vez, isso é um passo que a sociedade está dando em conjunto, rumo a uma sociedade, uma humanidade com justiça social e trabalho decente, que são as missões, obviamente, da OIT. Tá aí. Bom, difícil, mas, bom, a gente passou todos esses anos de construção de um país construindo ciência, motivo e teoria para estigmatizar pessoas. Até agora, o que a gente fez na nossa construção social foi construir estereótipos de exclusão. Então, agora não é fácil desconstruir esses estereótipos de exclusão em pouco tempo. Então, realmente não é a onda da vez. É um trabalho extremamente árduo de desconstruir e
de garantir o mínimo de justiça para tantas pessoas e grupos que sempre foram e são excluídos até agora. Então, eu falando em termos mais gerais, fora do Brasil, existem uma série de iniciativas das empresas, basicamente porque as empresas estão vendo isso que a gente falou no primeiro bloco, que isso é bom para os negócios, isso é bom para a sociedade, isso é bom politicamente. Mas como que a gente... né? Porque a gente tem chegado num ponto de falar sobre o tema, quebrar essa régua que Maite falou, é maravilhosa, porque é uma régua que tem muita gente extremamente competente que pode assumir uma vaga e que, na maior parte das vezes, não entra por uma questão de preconceito, por uma questão de filtro, que não é um filtro de competência, é o filtro que é o filtro dos estereótipos construídos. Então, não é verdade, a maior parte das pessoas que termina, por exemplo, a escolarização superior são mulheres que têm nível superior, têm mestrado, têm doutorado e não conseguem o trabalho. Então, isso vai além do processo de escolarização e da ação afirmativa e passa no processo básico de justiça, no processo de você se rever e se ver como uma empresa que realmente é diversa, que as pessoas de fora vejam que aquele é um ambiente que eu posso me candidatar, porque existe a primeira barreira, que é, eu vou tentar me candidatar num lugar que eu nunca entro, que não tem ninguém parecido comigo? Então, a primeira coisa é você atrair as pessoas para fazer o processo. E você só atrai as pessoas para fazer o processo se você se mostra um ambiente inclusivo, um ambiente de relação de maneira livre, porque a gente só produz muito quando a gente é quem a gente é. A grande beleza da nossa criatividade, da nossa inovação, da nossa produção, está exatamente na nossa história de vida. E por isso a diversidade é tão importante, porque você cruza experiências e histórias de vidas e consegue ter um resultado muito mais eficaz, com muito mais inovação e muito mais potencialidade. Então, trabalhar com essa realidade internamente, compreender que isso é vantagem, se demonstrar como um ambiente de trabalho plural e diverso, vai atrair também pessoas para esse processo de seleção e trabalhar com as pessoas que fazem esse processo de seleção no que a gente chama dessa barreira visível e invisível, né? Porque falam muito do inconsciente. Eu questiono se sempre é o inconsciente ou às vezes é consciente o processo de exclusão. Ele pode ser consciente. Então, a gente precisa trabalhar com ele também de maneira consciente, clara e direta. Obrigada, Thaís. Bom, agora eu convido... Só uma Oi? coisinha. Claro. Deixa eu só falar uma coisinha, não que você falaram de moda, modismo, as duas, eu acho que realmente eles têm um amigo nosso, quem trabalha com diversidade e inclusão conhece o Ricardo Salles, e que ele fala assim, olha, até pode estar na moda, mas não é modismo não, hein? Está na moda. Exato. Sim, a referência que eu fiz à onda da vez é uma frase que eu escutei de uma pessoa, digamos, um pouco desinformada, para dizer o mínimo, e foi num tom pejorativo, é isso. Então, as pessoas têm que entender que não é a moda da vez, não é o modismo. Bom, eu quero conversar agora com a Ana Maura. Ana Maura, você como pesquisadora traz desse desafio, gostaria que você falasse um pouco desse desafio de explicar, primeiro, a sua experiência e como a pesquisa será elaborada de forma a reunir dados, né, falando um pouquinho da metodologia, para as pessoas terem uma visão clara de como esse mapeamento, essa pesquisa está sendo estruturada. Eu acho que isso é muito importante. Claro. Em primeiro lugar, eu queria ter essa potência da Maite de conseguir falar muito em pouco tempo. Eu não consigo. Eu vou tentar. Eu fiz várias anotações aqui daquilo que eu acho que eu preciso falar para todo mundo conseguir entender a pesquisa, mas vamos lá. Eu não consigo ser essa máquina potente que a Maite é. Mas vamos lá. Primeiramente, queria agradecer, enfim, a presença de todos que estão aqui ouvindo. Queria agradecer a Maite e o Fábio e toda a equipe do Somos Diversidade por ter me confiado, por ter confiado a mim a criação dos instrumentos de pesquisa e a análise dos dados, né? Bom,
eu tenho meu nome é Ana Maura Tomesani, eu tenho uma empresa de pesquisa que se chama Praxis, Informação e Estratégia. A decisão de criar a empresa ela é relativamente recente, mas a minha história com a pesquisa ela já tem mais de 20 anos, né? Eu trabalho com pesquisa desde a graduação em Ciências Sociais na USP, desde a iniciação científica, passei por várias organizações, passei por ONGs, passei pelo setor público, pelo setor privado, passei por organizações internacionais aqui no Brasil, no exterior, enfim, eu tenho uma história longa e pesquisa é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Toda pesquisa ela tem várias etapas, e tem pesquisa que usa dados primários, tem pesquisa que usa dados secundários, tem a parte do desenho de pesquisa, a parte de análise de dados. Às vezes isso está muito divididinho, né? Quem vai trabalhar com o quê? E eu já trabalhei em todas essas etapas, digamos assim, também já coordenei pesquisas em que eu coordenava as pessoas que estavam em cada uma dessas etapas, né? E por conta disso, finalmente, acabei decidindo abrir uma empresa de pesquisa, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, acho que faço bem e sou muito satisfeita com isso, né? Dito isso, queria dizer também que eu estou muito feliz e muito orgulhosa de fazer parte desse projeto, de trabalhar, de contribuir para o projeto Diversidade Aprendiz, porque ele está muito alinhado com os meus valores Ana Maura, pessoa física, assim como também com os valores por extensão da Praxis, Informação e Estratégia. E agora vamos tratar um pouquinho, então, da pesquisa. A pesquisa ela vai ser feita dentro de um processo quanti-quali, né? Então, ela tem duas etapas, ela tem uma etapa quantitativa primeiro e depois uma etapa qualitativa. Essa etapa quantitativa, ela é uma etapa que tem mais ou menos 30 questões, é um questionário que foi construído, e foi construído coletivamente, né? Eu fui dando os insights, fui preparando, e aí eu apresentava para a equipe do Somos, e a gente ia discutindo, incluindo pontos, tirando outros e tal, até que a gente chegou a esse resultado que a gente tem, e que eu acho que foi muito discutido, foi muito consensuado, então ele está muito consolidado, tá? Ele é um questionário que hoje está com mais ou menos 30 questões. Por que eu digo mais ou menos? Porque ele tem aqueles dispositivos de que se você responde sim ou não uma determinada coisa, vão abrindo caixinhas para você responder outras. Então, algumas pessoas vão responder menos, outras vão responder mais, de acordo com aquilo que elas forem respondendo ao longo do questionário. É um questionário para ser respondido em mais ou menos 15 minutos. A gente fez o pré-teste e, de modo geral, as pessoas conseguiram ficar entre 10 e 15 minutos. Ele é um questionário que está com 3 blocos. O primeiro bloco ele está destinado a trabalhar as questões dos gargalos mesmo, do acesso às vagas de entrada. O segundo bloco focado na questão da inclusão dos grupos marginalizados, que são os grupos que você citou no início, Denise. E o terceiro bloco ele está focado no perfil das empresas, e isso é importante para a gente, porque a gente vai conseguir cruzar esses dados do perfil da empresa com os dados que a gente vai obter nos blocos anteriores, de exigências para as vagas de entrada e também dos processos seletivos, o que pode torná-los mais ou menos inclusivos, né? O que a gente vai ter ao final desse processo quantitativo? A gente vai ter uma série de dados e que a gente vai trabalhar em tabelas, em gráficos, e que são dados quantitativos. A gente vai, com isso, conseguir fazer algumas inferências bastante generalistas. E as pesquisas, né, todo tipo de pesquisa, ela é uma espécie de um quebra-cabeça. Você começa a montar esse quebra-cabeça e, quando você monta um questionário, começa a coletar dados, você começa a receber as pecinhas desse quebra-cabeça. Então, a gente vai começar a montar esse quebra-cabeça, né? E, obviamente, o que vai acontecer é que algumas lacunas vão aparecer, algumas pecinhas ali e tal, e é para isso que vai servir depois a etapa seguinte, que é a etapa quali. Então, a etapa quali, qual vai ser a função dela? Ela é uma função de aprofundamento, né? Então, aquelas pecinhas que não se encaixarem ou que estiverem faltando, aquelas lacunas ali que a gente vê, e também as hipóteses levantadas pela análise dos dados da parte quant da pesquisa, a gente vai tentar sanar depois com a etapa quali. Isso significa que o questionário da etapa quali, ele não está pronto ainda. Ele não começou nem a ser feito. Por quê? Porque a gente vai precisar dos insumos justamente da etapa quant, que vão trazer para a gente informações
e que vão para a gente montar esse quebra-cabeça, e aí que a gente vai ver, faltou isso aqui não ficou bem claro, então vamos montar o nosso questionário com base nessas lacunas que apareceram na parte quant, né? Na etapa quant. Essa parte quali, ela vai ser, o que ela vai ser? Vai ser um questionário também curto, bem mais curto, vai ter de 7 a 10 questões. É um questionário que vai ter questões que vão ser as mesmas para todo mundo que vai responder, porém, elas vão ser abertas, né? A gente vai fazer uma pesquisa telefônica com as pessoas que vão responder. Eu até esqueci de dizer, dentro do universo de empresas que responderem a pesquisa quant, a gente vai tirar 10%, e esse 10% é que vai passar para a etapa quali, então. Tá? E que vai responder essas de 7 a 10 questões e que vão ser respondidas de forma mais livre, mais espontânea, mais direta, que vai conformar um conteúdo bastante rico para a gente poder depois olhar as duas pesquisas e os resultados que a gente obteve das duas partes, né, das duas etapas, e poder entender isso como complementar. Uma coisa vai complementar a outra e a gente vai ter, ao final, um relatório final desse material todo e que vai ser apresentado à imprensa e tudo mais, e com isso a gente consegue ter um diagnóstico preciso daquilo que a gente quer para poder pensar em ações mais focadas para a segunda etapa, no caso do projeto Diversidade Aprendiz. Consegui ficar nos meus 5 minutos? Não, eu tô bem, eu sou uma pessoa bem flexível no tempo, eu falo, eu coloco a regra, depois eu vou, a conversa fica tão boa que eu vou abrindo as exceções, porque é assim que funciona a vida. Bom, muito obrigada, Ana Maura. Eu quero chamar agora a Luísa Lousada, né? Luísa, que é advogada e pesquisadora na área de proteção de dados pessoais, uma área importantíssima quando a gente está falando de metodologia de pesquisas. Luísa, eu peço que você ajude a gente, por gentileza, com 4 perguntinhas que estão assim agrupadas, né, combo, sobre segurança da informação e de dados, né? Primeiro, brevemente, falar da sua experiência com proteção de dados e informação e como o projeto, a iniciativa, vai assegurar, vai garantir a segurança dos dados, né? Quais legislações sobre proteções de dados a pesquisa está observando, está respeitando. Luísa. Tá bom, vamos lá. Gente, então, eu atuo há mais de 10 anos, né, como advogada, e desde 2013 atuo com essa temática de proteção de dados no meu mestrado, doutorado, e agora, com a recente Lei Geral de Proteção de Dados, tenho atuado em diversos projetos, pequena, média e grandes empresas, fazendo adequação e também tratando a confidencialidade das informações, né, os segredos de negócio das empresas, são 2 coisas que andam juntas, e em consultorias estratégicas também, para novos modelos de negócio que envolvam dados pessoais, informações confidenciais. Então, nessa pesquisa, especificamente, estão sendo muito consideradas a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Lei de Propriedade Industrial, né? Porque aí vão ter dois tipos de dados muito importantes, assim, que demandam cuidado, né? Dados pessoais, que podem identificar pessoas, então, a gente quer aqui promover a igualdade, não viabilizar a discriminação, então a gente vai proteger com muito cuidado os dados pessoais e a segurança das informações das empresas, que são nossas parceiras e que a gente se compromete a proteger os segredos de negócio dessas empresas também. Apesar de serem informações muito pontuais que a gente vai receber, esse cuidado está sendo considerado mesmo antes da coleta das informações, né? Então, a equipe foi treinada já tanto em proteção de dados pessoais como segurança das informações e vários controles são criados para a gente diminuir assim, o máximo possível qualquer tipo de risco de que alguma informação seja utilizada para uma finalidade diferente daquela que a gente se propõe aqui, que a gente se compromete com as empresas e com as pessoas que a gente quer, né, promover e ajudar a integrar, entrarem no mercado de trabalho, né? Então, alguns controles, assim, essa pesquisa a Ana Maura falou um pouco, mas em termos de dados, nesse primeiro momento serão coletados o e-mail para a gente conseguir o contato, né, o e-mail da pessoa que respondeu a pesquisa, o nome da empresa vai ser um campo opcional, então a empresa pode ou não se identificar nesse momento,
e algumas informações são bem básicas e bem pontuais nesse momento de pesquisa quantitativa, né? Então, teve esse treinamento da equipe, o termo de confidencialidade, são todas as pessoas envolvidas na equipe que estão trabalhando diretamente com os dados ou parceiros que, de alguma forma, vão receber esses dados para atuar na pesquisa, assinaram um termo de confidencialidade. No momento em que for celebrado o termo de parceria com a empresa, a gente declara e torna vinculante o nosso compromisso, né, com a proteção dos dados pessoais, com a proteção das informações e os segredos de negócio das empresas. Então, alguns controles, a classificação das informações, então a gente classifica cada informação que a pesquisa trata para saber o controle de acesso a essas informações, e demais controles de segurança da informação, controlar o ciclo de vida dessa informação, dos dados pessoais e dos dados das empresas. E no relatório final, a gente vai estar atuando bem de perto, né, essa assessoria na publicação desses dados, né, para que a gente possa estar bem alinhado com a expectativa das empresas que colaboraram com a gente e para atender a finalidade que a gente almeja, né, de gerar dados fortes, consistentes e que possam viabilizar, né, atitudes concretas, né, para promover o fim maior aqui dessa pesquisa, né. Bom, acho que é isso tudo. Obrigada, Luísa. Foi importante você tocar nesses pontos de segurança de dados e de segurança da informação, porque, de fato, faz parte da transparência, da responsabilidade social, corporativa e da governança da pesquisa. Bom, a gente vai passar agora para o nosso terceiro bloco. Nos assistindo a mandar a sua pergunta no chat, que a gente tem uma equipe coletando, né, as perguntas, mas eu já tenho uma pergunta na manga, que na verdade foi um colega que me passou, ele não ia poder assistir por causa de agenda conflitante, mas ele me mandou uma pergunta e falou: Denise, faz essa pergunta, que é o seguinte: muito se fala que a inclusão e a diversidade tem que ser top-down, ou seja, de cima para baixo, ou seja, que se as ações não forem encabeçadas pela liderança da empresa, elas não acontecem. Então, ele me pergunta como que a gente enxerga essa questão. Na verdade, eu começo a fazer essa pergunta para Maitê. Maitê, como que você enxerga essa premissa, que pode ser falsa? Como que você vê essa questão? Será que é falsa? Será que é verdade? Será que é outra fake news, Dê? Eu não sei. Será que é outra fake news? São tantas fake news quando a gente fala de diversidade e inclusão, né? Então, é o seguinte, né? É muito melhor, né? Tudo muito melhor quando a gente consegue, de cima para baixo, fazer com que liderança, fazer com que CEOs, fazer com que essa gestão se leve, alta gestão, ela realmente entenda que diversidade somos nós, né? Que nós somos quase 8 bilhões de diversidade, somos quase 8 bilhões de pessoas no planeta, meu povo. Nós somos quase 8 bilhões de diversidade, de pessoas que pensam de maneira diferente, sabe? As questões de etnia, de raça, de credo, de questão de com ou sem deficiência, de pessoas que são veganas e carnívoras, de pessoas que pensam mobilidade de um jeito e outras de outra. Então, lógico que quando a gente tem uma alta liderança que fala assim, tipo, lógico que eu quero diversidade, porque diversidade é bom para mim, diversidade é bom para a humanidade, porque somos plurais enquanto essências humanitárias. Então, quando a gente tem um CEO nesse sentido, ele estimula essas ações, ele faz com que, logicamente, tenham verbas e budgets para que essas ações aconteçam, porque nada acontece com pozinhos de pilim-pim-pim mágico, que nem eu falei. Eles investem realmente nessa construção. Agora, o que eu vou contar para vocês, e aí é surpresa, porque todo mundo fala, se não tiver liderança, a coisa não funciona. Olha, eu conheci empresas que numa salinha lá escondida de responsabilidade social, lá onde ninguém nem dava muita bola, 3 pessoas se juntavam nessa salinha e falaram assim, olha, o CEO não quer, a alta liderança não está nem aí, porque acha que isso não é importante, acredita na tal meritocracia. Então, o que eu faço? Elas se juntaram e começaram a mapear quem eram os aliados, quem eram as pessoas que podiam estar participando, e a partir disso a revolução foi feita. Isso eu estou falando de empresas com quase 80 mil funcionários. Começou em 3 o caminho da revolução. Então, é mais difícil? É. Mas para a gente também, que participa desse meio, desses grupos marginalizados, fácil nunca foi, né, meu povo? Fácil para a gente não dá para dizer, foi tranquilo. Tranquilo não é.
né? Então, a gente já está acostumada com esses caminhos árduos, com essas pedras colocadas, mas, ao mesmo tempo, a gente já está também com uma experiência muito maior para conseguir forjar, nem que seja fórceps, esses caminhos para fazer o parimento dessa sociedade mais justa e igualitária para todo mundo, né? Então, é muito melhor com a alta liderança respondendo, mas não é impossível se ela não estiver junto, até porque CEOs caem, empresas continuam, CEOs vão embora, né? Então, entre direita e esquerda, a gente tem que lutar pela humanidade. Entre bem e mal, a gente tem que ir no caminho do que é reto, do que é justo, do que é bom para todo mundo, né? É isso que a gente tem que fazer. Sim, Thaís, você gostaria de acrescentar algo à resposta da Maitê? Então, eu acho que minha vida fica muito mais fácil quando é depois da Maitê, né? Porque ela faz, assim, muito pouco tempo, uma coisa tão geral que fica muito fácil ou difícil, porque é difícil acrescentar. Mas, sim, eu acho que tem os dois lados e, sem dúvida nenhuma, tem uma grande diferença quando a gente vê as empresas, sobretudo as maiores que começaram com as políticas realmente institucionais, e quando a gente vê uma empresa que tem uma política institucional, que tem o seu CEO falando sobre o tema, que isso é colocado nas reuniões importantes com os outros CEOs, e que tem uma discussão, que tem um código de conduta interno, onde todas as pessoas que trabalham naquela empresa sabem que discriminação não é permitido, não é tolerado naquele local, onde tem um canal de denúncia que efetivamente funcione, porque não adianta só fazer um e não funcionar. Então, ou seja, que as pessoas se sintam protegidas naquele ambiente de trabalho, que tem essa política, isso faz toda a diferença. Então, realmente é algo muito importante, inclusive como exemplo para outras empresas. Isso tem se tornado algo positivo até para as concorrências. E muitos sistemas hoje de licitação internacional têm considerado a diversidade como um ponto positivo nos processos de concorrência interna. Então, isso é fundamental. Por outro lado, a gente sabe também que grandes revoluções começam muitas vezes em locais onde você menos espera, em ambientes extremamente hostis. Então, é possível também você ver boas práticas de outros locais de trabalho que surgiram de outra maneira e que fizeram com que a gerência daquela empresa, daquela instituição, percebesse o quanto estava perdendo em não criar uma política interna. Então, eu já vi em vários eventos, por exemplo, pessoas que foram participar sem que o CEO, né, no momento de folga, no momento que não fosse de trabalho, para coletar informações e para levar, para fazer com que essa pessoa fale. Mais uma vez, eu falo de como é importante a informação. A informação realmente muda uma realidade e faz com que você se reconecte com o que é importante, tanto em termos de uma sociedade mais plural e mais justa, quanto no crescimento econômico mais sustentável. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui da Cíntia Barcelos, que é advogada. Ela escreve: sou advogada e consultora da OIT. Olá, Cíntia. No projeto Mais Um Sem Dor, que é um projeto belíssimo, com o MPT em Goiás. Ela pergunta: as empresas no processo de desenvolvimento e DI, né, desenvolvimento e investimento, sempre me perguntam por onde começar. Outra pergunta de $1 milhão. Quais são os primeiros passos, né? Então, ela faz essa pergunta encaminha essa pergunta para a Maitê e para a Thaís, mas eu também gostaria de ouvir a resposta da Ana Maura, que tem experiência em pesquisa. Então, qual é o primeiro passo? Por onde começar? Maitê. Eu achei que não ia começar. Amiga, quando ela fala DI ali, apesar de ser desenvolvimento, a gente está falando de diversidade e inclusão. Desculpa, é que eu estava... O que tem a ver com a gente assim? Até porque, quanto mais diversidade, mais desenvolvimento. Você é danadinha, você já fez o link. Eu já estou lá na frente, o I de inovação. Você já está na ponta que a gente está juntando tudo, é isso mesmo. Até porque não existe desenvolvimento se não se levar o respeito à diversidade. Então, aí está o primeiro passo, né? Saber que todo mundo faz parte, que tem que estar bom para todo mundo e colocar todo mundo para dentro. Mas acho que o primeiro passo é você saber que tem problema, né? O pior problema que eu encontro nas empresas é quando elas me chamam e falam assim: Maitê, a gente te chamou porque a gente viu no LinkedIn lá o concorrente falando e queria que você viesse aqui, mas a gente está tudo bem, tá? A gente não tem problema. Eu falo: já sei qual é o teu maior problema. Achar que não tem problema. Nós somos uma sociedade que tem problema, né?
Você viu que todo mundo pede que o meteoro venha acabar com tudo, todo mundo fica, vem meteoro, acaba com o mundo, o meteoro passa do lado da Terra e não entra. Então, nem o meteoro quer a Terra. Então, é sinal do que a gente deu ruim, né? Então, a primeira coisa é saber que todo mundo tem problema, que toda empresa tem problema, até porque as pessoas têm. Empresas são feitas de pessoas, assim como os estados. Então, é saber que tem problema, que é você e eu somos causa desse problema, mas que, ao mesmo tempo, a gente, como é parte do problema, pode ser parte da solução na construção deste mundo melhor, né? E eu acho que um outro primeiro passo, eu só vou dar mais um para as outras poderem citar aí, eu acho que é você realmente se colocar no lugar do outro. Para mim, uma das maiores questões e mais importantes e que mais agrega quando a gente fala de inclusão e diversidade é a tal empatia, né? E que, diferente do que as pessoas pensam que empatia dá para o outro aquilo que a gente acha que o outro merece, isso é culpa cristã, é isso que a gente não quer fazer com essa pesquisa. É por isso que a gente quer entender o que o outro precisa, o que o outro empresa precisa de fato, já que tem empresas meritocráticas, legal, não vamos discutir meritocracia, então me diga quais são os méritos que você quer para que essas pessoas entrem na tua empresa, para a gente depois fazer essa inclusão, capacitando essas pessoas no mérito. E, ao mesmo tempo, entender o outro lado, ok, independente do sistema que você teve, das referências, do background, de excludências que você teve, o que você precisa ter se você quiser entrar nesse meio corporativo. Juntando essas duas pontas, a gente consegue fazer esse caminho muito mais potente que essa nossa ideia, né? Que vai acontecer com essa pesquisa. Então, acho que essas duas dicas são quentíssimas para a Cíntia aí. Perfeito. Bom, tá, eu vou furar a fila, eu vou passar a palavra à Ana Maura para que ela responda de forma breve. Eu sei que é sempre um desafio, mas é o nosso poder de síntese no mundo, né? Ai, que difícil, que difícil. Então, primeira coisa, eu queria, na verdade, quanto à questão do top-down, eu queria rapidamente responder aquela questão também, que não é exatamente uma resposta, eu queria trazer, na verdade, um caso de uma pesquisa que eu li, que eu achei super interessante, eu queria trazer aqui, que foi uma pesquisa que eu li há mais ou menos 2 anos atrás, foi um jornalista que entrevistou vários especialistas em inteligência nos Estados Unidos por ocasião do aniversário do atentado do 11 de setembro. E aí, o que isso tem a ver com a questão de diversidade e inclusão, né? Pois é, eu vou explicar. Estavam tentando descobrir por que aconteceu o atentado, se não haviam sinais que já estavam mostrando que o atentado ia acontecer, a CIA não conseguiu enxergar nada disso e tal. Pois é, aí pesquisando e entrevistando todos os especialistas de inteligência, o que se conformou ao final é que os especialistas de inteligência disseram que quem são as pessoas que estavam na liderança da CIA naquele momento? Homens, brancos, cis, anglo-saxões, protestantes, que vinham de uma classe média abastada norte-americana. O que acontece? Quando uma pessoa não tem resposta para todas as perguntas, sobretudo em situações muito complexas como essa, uma pessoa não consegue, com o seu background, com a sua trajetória, não consegue ter resposta para todas essas perguntas. E o que acontece quando você coloca um monte de gente que pensa igual, porque tem o mesmo background, a mesma trajetória, tudo, os mesmos valores, a mesma cultura e tudo, pensando igual no mesmo ambiente. Você continua tendo os mesmos pontos cegos. Todo mundo tem pontos cegos, e não adianta você colocar muitas pessoas tendo os mesmos pontos cegos no mesmo espaço para pensar. Para você ter inovação, para você ter pensamento diferente, para você conseguir pensar e sair fora da caixinha, você precisa ter confronto saudável de ideias. E você não tem isso quando você tem gente que pensa igual no mesmo espaço. Então, a conclusão a que se chegou é que uma das razões pelas quais os atentados podem não ter sido previstos foi justamente o fato de que a liderança de organizações como a CIA, Pentágono, FBI, organizações de defesa e tudo mais, eram organizações muito homogêneas. O processo seletivo dentro dessas organizações eram processos que privilegiavam exatamente a mesma população Mindset. que sempre esteve lá. Exatamente. Era o mesmo mindset da década de 70, enfim. Então, isso começou a ser mudado em função disso, porque o que foi comentado? Que, à época, se eles tivessem, por exemplo, lideranças islâmicas dentro da CIA, um fato como esse teria sido previsto, porque os sinais estavam ali. E só não viam aquelas pessoas justamente por conta desse ambiente muito homogêneo e cheio de pontos cegos que não tinha gente para ver esses pontos cegos e para poder discutir.
né? Então, eu achei esse fato super interessante e eu fiquei pensando, se numa situação de defesa de território, uma situação de tensão, a diversidade, ela pode salvar vidas, o que ela não pode fazer num ambiente pacífico? Né? O que tanto de inovação ela não pode trazer, o que tanto de pesquisa ela não pode trazer em ambientes corporativos, em institutos de pesquisa, enfim. Mas isso só para responder a questão do top-down, agora respondendo mais especificamente essa questão dos passos e tal, eu não sei se eu tenho tempo, mas eu vou tentar, tá? Eu acho que a primeira questão é você pensar nos filtros. Tá? Eu acho que a pesquisa também vai trazer muita informação nova para a gente, mas essa questão dos filtros é muito importante, porque às vezes eu vejo muita gente falar, principalmente de ONG, porque eu tenho muito contato com ONGs, né? Não, mas veja, a gente encoraja pessoas negras, a gente encoraja o público LGBT a participar do processo seletivo e tal, mas é que ou eles não aparecem, ou quando aparecem acabam não chegando à vaga e tudo mais. E tem um problema que é essa questão dos filtros que você está criando aí, que você não percebe que essas pessoas vão acabar ficando nesses filtros, né? Uma das coisas que eu percebo é, muitas vezes, uma ONG, ela precisa necessariamente que a pessoa tenha inglês. E ela não está disposta, por exemplo, a pegar uma pessoa, a dar a vaga para um pesquisador super competente e, por exemplo, ajudá-la a pagar um curso de inglês. Então, eu acho que tem essas questões, sabe? Eu tenho visto, por exemplo, isso é uma coisa que eu estou assistindo, que está acontecendo na minha frente nesse momento, que é o seguinte, tem instituições querendo roubar funcionários e funcionárias, por exemplo, negros, negras, LGBT, enfim, de outras organizações, porque eles já estão formados, entendeu? Sim. Então, você tem todo um trabalho de formar essas pessoas, e como esse profissional, ele acabou, nesse momento, sendo muito requisitado, em ONGs principalmente, porque aí tem a questão dos financiadores internacionais, que criam, que dizem que isso é uma diretriz que você tem que ter e tal, eles começam a ver quais são as outras organizações que têm gente competente com essas características e começam a assediar essas pessoas para trazer para dentro da sua própria organização, sendo que você não teve o trabalho de formar essas pessoas. Então, é isso, você tem que saber que você tem os filtros, eles têm que ser mais permeáveis para você poder absorver essas pessoas e você também tem que ter disposição de formar essas pessoas. E você vai ter um profissional excelente lá na ponta que vai contribuir para, enfim, sanar todos os pontos cegos e permitir que a sua empresa tenha uma super inovação. Enfim, como vocês colocaram nos resultados aí da McKinsey e das pesquisas que vocês colocaram, vai fazer com que a sua empresa, obviamente, tenha resultados muito melhores. Perfeito, Ana, acho que você respondeu bem. A Thaís, ela está com sinal na localidade que ela está, o sinal de internet está bem estável, então ela caiu. Eu tenho aqui 3 perguntas que chegaram pelo chat, mas como a gente já está numa hora avançada, eu queria propor o seguinte, o nosso colega Caio, que está acompanhando, a minha sugestão eu faço mais uma pergunta, com uma rodada, e as perguntas que estão subsequentes, eu envio ao Caio, e o Caio está acompanhando, e ele coloca no chat, para todos verem, eu acho que o e-mail do Somos Diversidades, para esclarecer essas dúvidas, porque são perguntas, assim, muito boas, mas se a gente ficasse aqui, eu ia estourar, por mim tudo bem, mas aí a gente ia estourar muito o horário. A minha sugestão é essa, o Caio, pelo que eu estou vendo, ele está colocando o e-mail no chat, eu acho que tem alguém com o microfone aberto que está fazendo um barulhinho engraçado, então eu vou fazer a pergunta do Julian, e eu tenho na sequência a pergunta do Paulo Soares e da Juliana Santana. Paulo e Juliana, desculpa, eu agradeço muito a pergunta de vocês, mas a minha sugestão é que vocês encaminhem essa pergunta para o Somos Diversidades, porque aí a gente faz um grande mutirão para respondê-la, tanto a Maitê, quanto, se for o caso, a Ana Maura, e até a Thaís na OIT. Então, vamos lá. A pergunta para encerrar, tá, gente? De forma bem lindamente concisa, a pergunta do Julian. O que uma comissão interna de diversidade e inclusão pode fazer ou propor
para diversificar mais a empresa? Eu estou desconfiando que o Julian participe ou queira participar. Então, a pergunta é essa. O que, de fato, pode ser feito, né? E aí eu vou pegar um tiquinho da pergunta do Paulo, que eu acho que do Paulo Soares, que acho que tem muito a ver também com essa pergunta, que é o seguinte, para aumentar a taxa de participação da empresa, como diminuir a resistência das pessoas que têm medo de... essa pergunta é excelente, gente, desculpa, eu vou até ler de melhor. Primeira parte da pergunta, como uma comissão interna de diversidade e inclusão pode fazer ou propor para diversificar mais a empresa? E a segunda parte eu vou puxar aqui da pergunta do Paulo, que eu achei excelente, porque eu já ouvi isso também no mundo lá fora, que é como eu diminuo a resistência das pessoas que têm medo de participar de ações de diversidade e de inclusão por medo de serem rotuladas de uma forma ou de outra. Começo pela Maite. Maite, você está com o microfone desligado, Maite. Não. Começa com outra pessoa. Eu quero encerrar para fazer a chamada. Começa com outra pessoa. É porque... Eu falo. Agora, a Thaís... A Ana já falou, eu já falei um monte. Deixa aí alguém que queira falar. Aí a gente eu estou com a Ana Lúcia. Ana Lúcia, você está me escutando? Porque eu, pelo menos, a minha internet está razoável. Estou escutando, sim. Se você tiver alguma experiência do MPT na formação de uma comissão interna de diversidade e inclusão, né, que pudesse compartilhar conosco, acho que já sana um pouco da dúvida do Julian. A gente tem, sim, uma comissão interna. Eu acho que seria bacana alguém do segmento empresarial, né, falar sobre uma experiência de comissão de diversidade, mas, em todo caso, a gente tem, sim. E, bom, o fundamental, eu acho que a própria comissão de diversidade precisa ser diversa, né? Na medida do possível, claro, se estiverem disponíveis naquele ambiente, né, essas diversidades para serem contempladas. Mas, enfim, quanto mais diversa, melhor. Uhum. E interessante... Oi? Não, desculpa. E acho que é interessante também um treinamento, né? Você investir em conhecimento, né? Ir atrás de um treinamento, até por pessoas especializadas para fazer isso. No próprio MPT, a gente costuma trazer especialistas, né? A gente não pode achar que sabemos tudo, né? Ou que basta eu ir ali olhar algum postzinho na internet e já vou sair fazendo. Não, realmente é preciso a gente encarar com seriedade isso, né? E buscar um treinamento específico com pessoas que já estejam habilitadas para fazer isso. Perfeito, Ana Lúcia. Bom, a segunda parte da pergunta eu vou jogar para você, Maite, que você tem uma experiência muito grande nas suas andanças e nas suas conversas com o CEO, debates, assim, como vencer a resistência que muitas vezes é causada pelo medo da pessoa de ser rotulada. Na verdade, eu acho que a pergunta do Paulo tem que ser na íntegra, assim, né? Porque a do Paulo realmente ele aborda todas as questões de tipo, né? De como fazer com que aumente essa taxa, logicamente, dentro das iniciativas e como tirar o medo, né? E só faz isso através de engajamento, né? E o engajamento só é possível ser feito, né, Paulo, se você realmente convencer de que é necessário. A gente pode convencer as pessoas e empresas ou pessoas que estão na gestão de maneira a trazer esses dados que a gente tem. Então, a gente tem dados reais aí que foram mostrados, tem várias pesquisas que a gente pode estar te passando, além dessas que foram colocadas, são muitos estudos que tem do Instituto Ethos, essa é mais uma que a gente está desenvolvendo, que vão trazer esses números de excludência, onde estão esses gargalos, né, Paulo? Então, levar pelo caminho do quanto o negócio está perdendo, entende? Empresas que não fazem, não praticam ampliação dos filtros de seleção e recrutamento nas suas empresas, não estão nem pensando nisso no momento, em 10 anos você não precisa nem pensar de novo, porque em 10 anos não vão mais existir essas empresas, assim como empresas que não praticam e não falam de questões de sustentabilidade, né? Então, porque falar de sustentabilidade é falar num lugar de macro, que não é só do meio ambiente, é um lugar de sustentabilidade econômica, financeira, etc., assim como diversidade. Então, vai se perder enquanto negócio, porque, logicamente, o concorrente já está fazendo. Então, é não querer. A empresa inteligente segue 2 caminhos, Paulo. Primeiro, se transformar num lugar tão incrível que as pessoas querem chegar até ela. Então, ela se transforma num imã tão incrível que todas as pessoas e talentos querem estar nessa empresa. Ao mesmo tempo, ela continua capacitando esses ótimos talentos para serem cada vez mais talentosos, sem medo de que esses talentos, que nem a Thaís colocou no começo, sejam abduzidos, sejam roubados pelas concorrentes, porque ela se transforma num ambiente tão incrível, sabe, Paulo, com tanta segurança psicológica, que por mais que ela receba ofertas melhores, seja de viagem, de dinheiro, enfim, que normalmente são essas ofertas que acabam balançando a cabeça, ela fala, eu não vou,
porque aqui é o meu lugar, porque aqui eu trouxe as pessoas, porque aqui eu me sinto desenvolvendo o meu propósito com o meu propósito vinculado ao propósito da empresa. Então, eu acho que um lugar que você pode fazer é fazer com que cada vez mais esse espaço da tua empresa, pode ser do teu micro, sabe, Paulo? Pode ser, por exemplo, aqui do meu grupo aqui de RH ou do meu grupo de marketing. Começa neste grupo pequenininho, lá de 3, 4, 10 pessoas, em fazer com que esse ambiente seja incrível, que tenha segurança psicológica para que as pessoas possam ser elas, serem respeitadas, que as pessoas não tenham medo de falar o que sentem, o que pensam, e elas sejam ouvidas. Quando esse micro for tão gostoso que todo mundo fala, nossa, eu queria estar no marketing lá com o Paulo, nossa, eu queria estar trabalhando naquela área, porque aquela área realmente eu me sinto à vontade. Quando eu abro aquela porta do escritório, parece que o novo mundo se abre. Isso vai contaminando e as empresas começam a entender que isso é bom para o negócio, entende? Empresas mais humanas são empresas que não querem pessoas perfeitas, são pessoas que entendem que não, a gente não quer mais pessoas formadas. Pessoas formadas são pessoas em formatação, sabe? Aquelas pessoas que não se abrem para novos conhecimentos. O Karnal, ele tem uma frase, sabe, Paulo, que ele diz, né, que as empresas, assim como as sociedades mais inteligentes, buscam cada vez mais pessoas em formação. O que é pessoas em formação? As pessoas que não sabem nada? Não, mas pessoas que têm certeza que não sabem de tudo. Pessoas que estão abertas à troca, que sabem que para que aconteça o verdadeiro conhecimento, tem que acontecer a troca, entende, Paulo? Então, comece nesse teu micro que você vai para essa potência maior. Essa pesquisa que vai ficar pública aqui, que eu já vi que tem gente perguntando, essa pesquisa que vai ficar pública para uso, pode ser um desses ganchos que a gente pode usar, sabe, Paulo, para aproximar as pessoas, para ver que elas não estão sozinhas, para ver que esse déficit não é só da tua empresa, não é só da empresa concorrente, não é só nosso, é da sociedade, porque a gente criou essas problemáticas e através dessa percepção de pesquisa a gente vai tentar fazer ações práticas. Eu vi alguém perguntando, vai ter continuidade dessa pesquisa? E o Diversidade Aprendiz é um programa que a primeira parte é a pesquisa, a segunda parte dele é a capacitação dentro desses gaps que vão ser mapeados por todo mundo que vocês queiram que responda. Então, a gente que faz questão que vocês venham junto com a gente. E a terceira parte do projeto Diversidade Aprendiz, a gente vai fazer a ponte daí entre essas empresas com essas pessoas aí capacitadas dentro dos méritos que as empresas desejam nessas portas de entrada, nas vagas de base, enfim, cada empresa tem um nome que ela chama. Então, eu espero que seja início de uma nova revolução para uma verdadeira inclusão mais potente e acelerada, né, Dê? Agora, sabe o que eu fico preocupada? Eu fico preocupada com o Adriano aqui, que é esse nosso super assistente maravilhoso. Esse cara divino, ele tem horário, ele já está 1h30. Pois é, isso que eu ia encerrar. Adri, desculpa, eu quero até falar que nessa última sua intervenção você elucidou uma pergunta da Elisa Supim, desculpa, Elisa, se eu errei o seu nome. Então, agora, gente, no avançar da hora, eu quero convidar a Maitê e a Thaís para uma rodada rápida de considerações finais, rápida mesmo. Começando pela Maitê. Eu prefiro encerrar, porque eu já vou botar o endereço da nossa live. Não, mas eu vou falar também. Então, vamos lá. Thaís parece que voltou. Volta, Thaís. Queremos você, Thaís. Oi, gente. Olha, Thaís, escutei a voz de Thaís. Aí, ó. Thaís, as suas considerações finais, por favor. Sobre o projeto, a iniciativa. Boa noite, desculpa primeiro... Ok, boa noite, desculpa ter saído, realmente foi a internet. Muito rapidamente, parabéns a toda a equipe que fez a organização, toda a equipe que está coordenando todo esse processo, Maitê que está fazendo toda essa entrada e agregando tanta gente, que isso ela faz tão bem sempre, a vida toda, agregar pessoas que sabem, pessoas que pensam diferente, é quem exercita mesmo todo o processo de diversidade, faz com que as coisas deem certo. Então, eu tenho certeza absoluta que esse projeto vai trazer novos instrumentos, novas informações, novas realidades, que a gente vai poder, a partir desses instrumentos e resultados, com dados mais concretos, trabalhar com essas empresas, trabalhar com a população, trabalhar com os trabalhadores, com os empregadores, fazer um diálogo social com base em documentos e dados concretos e, efetivamente, dar um outro passo, um passo seguinte no processo de concretizar a inclusão e a justiça, né? O que a gente tanto chama e clama, que é a justiça social. Então, eu só tenho a agradecer, muito obrigada, e realmente eu tenho certeza que esse vai ser um projeto inovador e que vai trazer muitas possibilidades de novos caminhos. Obrigada, Thaís. Antes de eu passar a palavra para Maitê, para ela encerrar,
eu quero dizer o seguinte, a inovação anda de mãos dadas com a diversidade e a inclusão. Por isso que eu falei, eu estava com o I de inovação na cabeça, Maitê. Então, se a gente tiver isso em mente, podemos, de fato, avançar para a promoção da justiça social e do trabalho decente para todas as pessoas. Então, em nome da Organização Internacional do Trabalho, da Somos Diversidades, eu quero agradecer a participação de todas, todes e todos. Eu também quero agradecer o apoio da Refis Exame, do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, da Íntegra Diversidade, da Transempregos, da equipe da Human Rights Content e toda a equipe que está nos ajudando, do nosso queridíssimo intérprete de Diva, Adriano, muito obrigada. Boa noite do meu lado, mas eu passo a palavra para o encerramento finalíssimo da minha querida Maitê. Maitê. Agora sim, estreou! Estamos no ar. Gente, eu quero agradecer, inclusive, o Rafa e a Helena que estão aqui, o Caio que nos ajudou nessa construção também, a todo mundo pelas perguntas, pela interação, Lu que está com a gente desde o começo, Ana Maura, quero agradecer a Ariadne que está aqui no chat, a Integra que esteve junto aqui, a Camila desenvolvendo todo esse processo, dando essa estrutura, ao pessoal aí que está fazendo essa live junto com a gente, e agora o meu papo é com você. Né? Eu já vi que tem perguntas aqui, que o Leonardo perguntou se existe um material preparatório para as empresas preparar. O material preparatório é você, né? Não importa, não são as empresas que vão estar respondendo, é você que vai estar respondendo, você que conhece a tua empresa, você que sabe as coisas que estão lá dentro, pode inclusive ter mais de uma resposta por pessoas, até porque as visões são diferentes, é legal até que isso aconteça, porque a gente vai vendo essas divergências, inclusive dentro da própria instituição. É legal que a gente mapeie o máximo de pessoas possíveis. Então, a partir de agora, a minha conversa é com você. É para a gente fazer a diferença. Não adianta a gente querer um mundo no macro melhor se eu e você não fizermos a nossa parte. Então, agora você vai pegar, saindo daqui, se você quiser ir comer, fazer um xixizinho amigo, pode, mas saindo daqui, você já vai pegar o link, eu já vou pedir para Camila, chegou aquele momento, Camila, aí, ó. Camila já colocou o link da pesquisa no chat, tá lá, ó, Camila. É só clicar, é somosdiversidade.com.br. Lá vocês vão encontrar, está usado, feito para todas as plataformas. Obrigada a Super Dani também, que desenvolveu essa plataforma linda, que vocês vão ver que ela flui assim na hora de vocês participarem, vocês nem vão ver passar esses 10 minutos. Então, eu faço um convite para que vocês preencham, para que compartilhem, para que outras pessoas também cheguem a essa pesquisa, porque juntos, que nem eu falo, a gente não é mais forte, não. A gente é imbatível, a gente pode muita coisa. Então, vamos participar dessa revolução. Eu espero todo mundo, de verdade, que saia daqui. Ó, o Rodrigo Fonseca já falou que vai, olha, o Tancredo já falou, Cris Cajado. Então, vão lá, depois nos contem, e daí o Caio me passa as perguntas, eu vou respondendo vocês, a gente está junto e misturado, você já sabe que comigo funciona assim. E obrigada de novo, né, Dê? Eu acho que a gente não tinha como ter uma MC melhor, uma MC que eu falava assim, olha a MC dessa, uma MC dessa, ó. Então, muito obrigada por todo esse carinho, a todo mundo que está juntos aí, que estão juntos fortalecendo esse nosso caminho, que é para todo mundo e para ficar bom, para todo mundo de fato, sem excludências, com mais pontes, onde a gente possa construir verdadeiramente mais fronteiras e tirar os limites que a nossa sociedade acabou impondo para muitas coisas, né? Queremos ser fronteiras e queremos ser pontes, esse é o caminho. Gratidão, pessoal. Até a próxima. Boa noite a todas, todes e todos. Tchau, Adriano. Um abraço.